Olá! Hoje a gente mergulha a fundo aqui na figura de Martinho Lutero. E, bom, na onda de choque que foi a Reforma Protestante. Temos em mãos fontes bem interessantes, relatos, análises, que vão guiar a nossa conversa. A ideia é entender o essencial, né? Quem foi Lutero, o que ele realmente desafiou e por que as ações dele tiveram um impacto assim tão profundo, tão duradouro na Europa e no mundo. Exatamente. Vamos investigar as raízes dessa transformação toda. Não só os eventos, sabe? Mas as ideias, as circunstâncias da época, quem era esse monge agostiniano? Que faísca foi essa que acendeu um fogo que, nossa, remodelou a religião, a política, até a forma de pensar do Ocidente? A gente vai explorar as fontes para entender a complexidade desse processo todo. Ótimo. Então, para entender a explosão, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Quem era Martinho Lutero antes de virar o reformador? As fontes o descrevem como nascido em 1483, lá na Alemanha, filho de um minerador, que, pelo visto, era bem-sucedido e queria que ele fosse advogado. O clima religioso da época era intenso, muito temor a Deus, mas também um medo bem palpável de demônios, bruxaria, fim do mundo, essas coisas. E tem um evento pessoal que parece ter sido um divisor de águas para ele. As fontes contam que, com uns 21 anos mais ou menos, voltando da universidade, ele foi pego numa tempestade daquelas. Terrível mesmo. Com muito medo, achando que ia morrer, ele fez uma promessa para Santa Ana. Se escapasse, virava monge. E escapou. E escapou. E, para desgosto do pai, cumpriu a promessa. Entrou no mosteiro agostiniano, bem rigoroso, em Erfurt. Só que, pelo que as fontes indicam, a vida no mosteiro não trouxe a paz que ele buscava. Muito pelo contrário, né? Não mesmo. Parece que ele se tornou um monge super disciplinado, jejuava muito, rezava horas a fio, se confessava direto, mas continuava atormentado. Aquela sensação de pecado, a incerteza da salvação. Ele sentia que nunca fazia o bastante para agradar a Deus, que para ele parecia mais um juiz bem severo. Essa busca desesperada por paz. Isso. Levou ele a mergulhar nos estudos de teologia e também a uma viagem que marcou muito. Foi para Roma, ali por 1510, 1511. Ele esperava encontrar, o coração espiritual do cristianismo, né? Mas o que ele viu, segundo os relatos, foi um choque. Ele percebeu uma cúria romana muito ligada ao luxo, ao poder temporal e, na visão dele, uma displicência espiritual, até corrupção, que o deixou bem perturbado. Isso já plantou umas dúvidas, mas o que fez ele agir publicamente mesmo foi a questão das indulgências. Certo, vamos focar nisso então. As indulgências são super importantes para o começo da reforma. O que eram exatamente e por que viraram um problema tão grande para o Lutero? Então, na teologia católica da época funcionava assim. Mesmo depois de confessar um pecado e receber a absolvição, ainda restavam as chamadas penas temporais. Era tipo uma dívida que você tinha que pagar, ou aqui na terra com penitências, ou depois da morte lá no purgatório. A indulgência era justamente a remissão, o perdão, né? Total ou parcial dessas penas, e a igreja concedia isso com base no chamado tesouro dos méritos de Cristo e dos santos. E como se conseguia essa indulgência? Podia ser por atos de piedade, orações, peregrinações, ou, e aí que tá o ponto-chave, através de doações em dinheiro. Ah, aí começa a complicar. E por que isso ficou tão forte naquele momento específico? Bom, o Papa Leão X estava precisando de muito dinheiro para reconstruir a Basílica de São Pedro em Roma. Aí foi lançada uma campanha gigantesca de pregação e venda de indulgências. Na Alemanha, um dominicano chamado Johann Tetzel ficou famoso por vender isso de forma bem agressiva. Dizem até que ele usava uns slogans tipo: assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Nossa, dá para imaginar o Lutero vendo isso. Pois é.
Para Lutero, isso foi a gota d'água. Era transformar o arrependimento sincero, a graça de Deus, que era o que ele mais buscava, numa simples transação comercial, quase uma compra da salvação, sabe? Uma distorção da fé que ele achou inaceitável. E essa indignação toda levou ele a fazer o que ficou famoso: as 95 teses que ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Um marco. Mas as fontes dizem que a intenção inicial dele talvez não fosse tão radical assim. Sim, formalmente falando, era um convite para um debate acadêmico, uma disputatio, que era algo comum nas universidades da época. A ideia era discutir a validade, a teologia por trás das indulgências. As teses foram até escritas em latim, que era a língua acadêmica, só que o conteúdo, era explosivo. Porque propor um debate sobre algo que mexia direto no bolso da igreja e na autoridade do Papa é um pouco de ingenuidade achar que ia ficar só na teoria, né? Quais eram os pontos principais ali que fizeram as teses pegarem fogo? Sem dúvida. O potencial de explosão estava todo ali. Os argumentos centrais batiam na tecla de que comprar indulgência não garantia perdão nem tirava a alma do purgatório. Lutero dizia que o verdadeiro tesouro da igreja não era esse tesouro de méritos que o Papa distribuía, mas sim o Evangelho, a graça de Deus. Ele dava muita ênfase no arrependimento que vem de dentro como condição para o perdão divino. Tinha teses fortes, tipo a 36ª, que dizia que qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem plena remissão da pena e da culpa, mesmo sem carta de indulgência. E como ele tratou a figura do Papa nessas primeiras teses? Já foi um ataque direto de cara? Olha, foi mais uma tentativa de limitar o poder papal do que um ataque frontal, pelo menos no começo. Por exemplo, ele argumentava em algumas teses, tipo a 5ª e a 6ª, que o Papa só podia perdoar as penas que ele mesmo tinha imposto, ou as que estavam de acordo com as leis da igreja, mas não a culpa diante de Deus, isso só Deus perdoava, e que o Papa não tinha poder nenhum sobre as almas no purgatório. Era uma contestação assim sutil, mas importante daquela autoridade papal toda, especialmente na questão da salvação individual. Ele ainda se via como um filho fiel da igreja, querendo corrigir o que via como abuso. E o que aconteceu na prática? Ficou só no debate acadêmico mesmo? Que nada, foi aí que a tecnologia da época fez toda a diferença. A imprensa do Gutenberg. As 95 teses foram traduzidas rapidinho do latim para alemão, impressas e, olha, se espalharam. Em poucas semanas estavam circulando pela Alemanha inteira e até fora. E acharam um terreno fértil, sabe? Já existia um certo ressentimento contra as exigências financeiras de Roma e muita gente buscando uma religião mais autêntica. Imagino a reação em Roma. Não devem ter gostado nada disso. No início, parece que o Papa Leão X meio que menosprezou, falou que era só briga de monges. Mas as ideias do Lutero ganharam uma popularidade enorme, muito rápido, com panfletos, sermões. Aí a igreja viu que o buraco era mais embaixo e começou a exigir que Lutero voltasse atrás, se retratasse. Consideraram as ideias dele perigosas, erradas, chamaram ele para ir a Roma, depois interrogaram ele na Alemanha por um cardeal. A cada passo, o confronto só aumentava. E nesse processo todo, as ideias do próprio Lutero foram evoluindo, né? Ele foi além das indulgências e começou a questionar coisas mais profundas da doutrina. Exatamente. A própria controvérsia forçou ele a pensar mais fundo e a radicalizar o pensamento. Foi aí que surgiram os pilares da teologia que a gente chama de reformada. O principal deles talvez seja a doutrina da justificação somente pela fé, o sola fide. Depois de anos de angústia pessoal, Lutero chegou à conclusão, lendo as cartas de Paulo na Bíblia, especialmente Romanos, de que a justiça de Deus não é só uma exigência que nos condena, mas é principalmente um presente que Deus nos dá pela fé em Cristo. A salvação não seria algo que a gente conquista com boas obras ou méritos, mas algo que a gente recebe de graça pela fé. Isso é uma virada radical em relação ao que se pensava na época. E a Bíblia? Qual o papel dela nesse novo jeito de entender as coisas? Fundamental. E isso leva a gente para o segundo pilar. Somente a Escritura, o sola Scriptura. Lutero começou a defender que a Bíblia
e não a tradição da Igreja, nem os papas, nem os concílios, era a única fonte de autoridade final e sem erro em questão de fé. A consciência de cada um, iluminada pelo Espírito Santo ao ler a Bíblia, é que deveria ser o guia principal. Isso, claro, batia de frente com a autoridade do magistério da Igreja Católica. Justificação pela fé e a Bíblia como única autoridade, isso já estava armando o palco para um confronto final, imagino eu. Sim, o ponto sem volta foi a Dieta de Worms em 1521. Era uma assembleia do Sacro Império Romano Germânico com o jovem imperador Carlos V presidindo. Lutero foi chamado para comparecer e deram a ele uma garantia de que não seria preso, um salvo-conduto. Lá, diante do imperador, dos príncipes, colocaram os livros dele na frente e pediram de novo: retrate-se. Essa cena deve ter sido tensa. Um homem sozinho contra todo o poder estabelecido, só com a consciência e a Bíblia. O que ele respondeu? A resposta dele, no dia seguinte, virou história. Aquela frase famosa: aqui estou, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude, amém, talvez tenha sido adicionada depois, mas a essência do que ele disse, segundo os registros, foi bem clara e firme. Ele falou que, a não ser que provassem pelas escrituras ou por uma razão muito clara que ele estava errado, porque ele não confiava só na autoridade do Papa ou dos concílios, que podiam errar, a consciência dele estava presa à palavra de Deus. Voltar atrás seria ir contra a própria consciência, e isso não era nem seguro, nem certo. Ele se recusou a se retratar. Que coragem, hein? Considerando o que poderia acontecer com ele. E quais foram as consequências disso? Assim que ele saiu de Worms, o salvo-conduto dele foi respeitado, pelo menos na ida e na volta. O imperador publicou o Edito de Worms. Esse edito declarava Lutero um herege, condenado, banido do império. Os escritos dele foram proibidos e ninguém podia dar abrigo ou ajuda para ele, senão seria considerado cúmplice. Na prática, ele virou um fora da lei, correndo risco de vida a qualquer momento. E como ele sobreviveu? Como a reforma não acabou ali mesmo? Bom, aí entra um fator que as fontes destacam muito bem, que mostra essa mistura complexa de religião e poder. A sobrevivência do Lutero e o sucesso inicial da reforma não foram só por causa da teologia, não. Estavam muito ligados aos interesses políticos e econômicos de vários príncipes alemães. O principal protetor dele foi Frederico o Sábio, que era o eleitor da Saxônia, o príncipe do território onde Lutero vivia. Ah, então teve jogo político aí. Com certeza. Frederico e outros príncipes viram na causa do Lutero uma chance de ter mais autonomia, de diminuir o poder do Papa e do imperador sobre eles. E também, não vamos negar, eles estavam de olho nas terras e riquezas que a igreja tinha nos territórios deles. Faz sentido. A proteção foi mais estratégica do que só por fé, talvez. Olha, as motivações eram misturadas, complexas. Parece que Frederico tinha, sim, alguma simpatia pelas ideias do Lutero e com certeza tinha orgulho da universidade dele em Wittenberg, onde Lutero ensinava. Mas os fatores políticos pesaram muito. Ele, inclusive, nunca encontrou Lutero pessoalmente, talvez para manter uma certa distância calculada. O fato é que, enquanto Lutero voltava de Worms, Frederico armou um sequestro falso. Uns cavaleiros mascarados pegaram Lutero e o esconderam num castelo isolado, o castelo de Wartburg. E o que o Lutero fez nesse tempo escondido? Ficou parado? Parado não ficou, não. Foi um período de muito trabalho intelectual, apesar dele estar angustiado e isolado. Foi lá em Wartburg que ele começou um dos trabalhos de maior impacto dele, a tradução do Novo Testamento direto do grego original para o alemão. E esse ponto é transformador, as fontes sempre destacam isso, e vai além do impacto religioso óbvio, né? Essa tradução, feita numa linguagem viva, popular, acessível, baseada nos dialetos que o povo falava na Saxônia, teve um efeito gigantesco. Com a ajuda da imprensa, ela não só colocou a Bíblia na mão das pessoas comuns como nunca antes, o que reforçava a ideia do sola escritura, mas também ajudou a unificar e a padronizar a língua alemã moderna. Foi um motor cultural e linguístico muito poderoso. Impressionante como as coisas se conectam. A crise pessoal dele, a teologia, a política, a tecnologia da imprensa.
E claro, o movimento não ficou só na Alemanha, né? De jeito nenhum. As ideias da reforma se espalharam e também se diversificaram. Lá na Suíça, por exemplo, tivemos figuras como o Lico Zwinglio e, principalmente, João Calvino, que desenvolveram suas próprias versões da reforma. O calvinismo, com aquela ênfase na soberania de Deus, na predestinação, numa ética de trabalho bem disciplinada, se tornou super influente. Foi para a França, Holanda, Escócia, vários lugares. Já na Inglaterra, a reforma foi um pouco diferente. Começou mais por um ato político do rei Henrique VIII, que rompeu com Roma por questões de poder e de sucessão, criando a Igreja Anglicana. Mas depois essa igreja também acabou absorvendo influências teológicas protestantes. O mapa religioso da Europa Ocidental mudou completamente, ficou fragmentado. E essa fragmentação toda, pelo que as fontes dizem, não foi nada pacífica, né? Não foi uma separação amigável. Longe disso. Os séculos XVI e XVII foram terríveis, marcados por guerras religiosas devastadoras. A Guerra dos Camponeses na Alemanha, lá por 1524, 1525, foi um exemplo bem triste logo no começo. Camponeses que sofriam muita opressão se levantaram, inspirados um pouco por uma leitura da ideia de liberdade cristã do Lutero, mas buscando também reformas sociais e econômicas bem radicais. E qual foi a posição do Lutero nisso? Aí é um ponto polêmico. Lutero ficou com medo do caos social e, como dependia do apoio dos príncipes, ele condenou a revolta de uma forma muito dura, brutal até. Ele incitou os príncipes a reprimir os camponeses com violência. Isso manchou um pouco a imagem dele, para alguns mostrou essa tensão difícil entre querer reformar a religião e manter a ordem social. Mostra bem a complexidade, as contradições da época mesmo, e como se tentou lidar com essa nova realidade de divisão religiosa. Teve alguma solução? Tentativas tiveram. Teve a Paz de Augsburgo, em 1555, lá no Sacro Império. Ela estabeleceu um princípio chamado cuius regio eius religio, que basicamente significa de quem é a região, dele é a religião. Isso deixava os príncipes escolherem oficialmente se o território deles seria católico ou luterano. Foi um jeito prático de reconhecer que a divisão existia, mas era limitado, né? Não incluía os calvinistas, por exemplo, e não acabou com os conflitos. A Guerra dos 30 Anos, no século seguinte, está aí para provar isso. Olhando para trás agora, com base nas fontes que a gente tem, qual seria o balanço do legado do Lutero? Olha, é um legado enorme, mas também cheio de ambiguidades. Ele foi, sem dúvida, o estopim do protestantismo, que hoje tem centenas de milhões de seguidores pelo mundo. A influência dele na língua alemã, na cultura alemã, é inegável por causa da tradução da Bíblia. Aquela ênfase na fé pessoal, na consciência individual, no acesso direto às escrituras, isso teve um impacto muito profundo no pensamento ocidental, contribuiu com o tempo para ideias de liberdade religiosa, individualismo, até secularização. Tem gente que vê ecos da forma como ele contestou a autoridade até lá no iluminismo. Mas, ao mesmo tempo, as fontes deixam bem claro que tem aspectos muito problemáticos, um lado bem sombrio que a gente não pode ignorar, né? Absolutamente. É impossível, olhando as fontes, ter um quadro completo sem encarar tantos lados admiráveis quanto os profundamente problemáticos. Especialmente nos últimos anos de vida, Lutero escreveu uns panfletos de uma violência chocante contra os judeus. Eram textos cheios de calúnias que incitavam à violência, a queimar sinagogas, a expulsar os judeus. Esses escritos são uma mancha terrível e tiveram ecos horríveis na história. Foram usados séculos depois pela propaganda nazista, por exemplo. E a postura dele na Guerra dos Camponeses também é muito criticada. Reconhecer essa complexidade toda é fundamental para entender a história de forma honesta. Uma figura, então, que realmente personifica as grandes mudanças e também as tensões profundas daquela época. Recapitulando aqui a nossa conversa, a gente partiu da crise daquele monge atormentado, viu a faísca das 95 teses que incendiou a Europa, explorou as ideias centrais da reforma, a fé, a escritura e acompanhou as ondas de choque na política, na sociedade e na cultura, sem deixar de lado a complexidade do legado dele. Exato.
E para a gente terminar com uma reflexão, pensando em tudo isso que a gente conversou, Lutero deu uma ênfase gigantesca no sola escritura, né? A Bíblia como a única autoridade acessível para a interpretação de cada um, guiado pelo Espírito. Aí a gente olha para a história do protestantismo depois disso, que se dividiu em milhares e milhares de denominações diferentes, cada uma com suas interpretações. O que será que isso sugere sobre a própria natureza da interpretação de um texto e da autoridade religiosa? Será que esse acesso direto e individual aos textos sagrados, que foi tão central para a Reforma, já não traz em si uma tensão entre buscar a verdade e manter a união da comunidade? Talvez aponte para uma diversidade de leituras que é quase inevitável, né? É uma questão que continua muito atual.